Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro, neste dia 16 de maio de 2022. O Cruzeiro venceu o Náutico nos aflitos por 1-0, gol do volante William Oliveira e é líder no momento da Série B 2022. E essa liderança vai permanecer mesmo com a última partida que precisa ser realizada no dia de hoje, o Cruzeiro ficando na liderança pelo menos até a próxima rodada, a rodada de número 8. Vou pedindo a você que vai chegando por aqui para se inscrever no canal do Valuzeiro. O canal completou no último sábado 2 meses de vida. Estamos aí caminhando pouco a pouco para, quem sabe, a gente poder alcançar o número de 15 mil inscritos. E também, após chegar ao final deste vídeo, que você possa deixar o seu like, caso tenha gostado. É muito importante para que o vídeo seja mais recomendado pelo YouTube a outras pessoas. Tá bom, pessoal? Então, vamos sem mais delongas, começar a falar aqui do que aconteceu ontem na partida. O Cruzeiro, então, derrotando o Náutico nos aflitos por 1-0, um belíssimo gol de William Oliveira, tanto na construção da jogada, no que acontece também, e vamos lá. Bom, então a gente começa falando a respeito de como o Cruzeiro entrou, O Cruzeiro entrou com nada mais, nada menos do que 6 mudanças com relação à equipe que enfrentou o Remo, venceu o Remo por 1-0 na Copa do Brasil, gol do Edu no tempo normal e depois acabou se classificando às oitavas de final nas penalidades. Então foram 6 mudanças. O Marcelinho teve a sua primeira oportunidade de começar uma partida nessa temporada, foi o ala pela direita, o Rafael Santos foi o ala pela esquerda, no meio o Neto Moura acabou voltando, lembrando que o Adriano foi o titular naquela oportunidade contra o Remo, porque o Neto Moura já jogou contra o Mirassol, o Fernando Canezin iniciou a partida, ele que não iniciava uma partida desde a primeira rodada da Série B, dia 8 de abril, quando o Cruzeiro fez a sua estreia contra o Bahia e foi derrotado por 2-0. O Daniel Júnior iniciou a partida e, por último, o Rafael Silva. Então, o Rafa Silva, Então, 6 alterações, um time muito mexido. Eu acho que o que foi fator preponderante para essa escalação bastante modificada foi o aspecto oxigênio. O Cruzeiro jogou num espaço de tempo muito curto, jogou dia 8, jogou dia 12 e depois jogou dia 15. 3 jogos aí num espaço de tempo curtíssimo e jogos pesados. Jogou contra o Grêmio, decidiu vaga contra o Remo, um jogo que ficou muito com a bola. Os jogadores tiveram de se esforçar muito para criar as oportunidades. E ontem, o jogo em Pernambuco, jogar nos aflitos é sempre complicado. O gramado dos aflitos parece que ao longo da vida eu nunca vi os aflitos num estágio de falar que o gramado está um tapete. Então, um gramado muito irregular, calor, umidade. Nem conheço Pernambuco, tá, pessoal? As pessoas que conhecem falam que o clima realmente é um fator a ser considerado. E o Cruzeiro sai dessa bateria de jogos, então, com certeza, ontem o fator oxigênio foi o fator principal a poder escalar a equipe, O Cruzeiro fez o seu 25º jogo ontem na temporada. Então, ali o Marcelinho, um cara que está com o oxigênio, o Rafael Santos tendo a oportunidade, porque o Bidu estava sendo titular, mas ficou em Belo Horizonte, nem viajou por desgaste. Neste aspecto, teve a vantagem, entre aspas, do Neto Moura não poder atuar contra o Remo, então estava descansado. E o Canezin voltou contra o Remo, e o Daniel Júnior também tem sido utilizado, e o Rafa Silva. Então usou, você veja bem, o Cruzeiro ontem não usou o artilheiro dele na temporada, mas também porque o Edu já voltou naquela partida contra o Londrina, e desde que voltou tem jogado. A gente tem visto até o Edu não conseguindo terminar as partidas por conta da exigência, por conta desta volta e da sequência. Então, nesse aspecto, muito importante, eu acho que isso enaltece demais a vitória de ontem,
por conta do Cruzeiro ter conseguido desempenhar, especialmente no primeiro tempo, né, pessoal? Aí vamos começar a falar a respeito dos aspectos do jogo. O Náutico começa logo a 1 minuto com um chute muito perigoso do Ailton, né? E já começa o Rafael Cabral a trabalhar. E até eu fiquei com a impressão, né? Talvez tenha passado a impressão, o Náutico é um time. O Cruzeiro fez praticamente o mesmo número de faltas do Náutico. Eu tenho aqui os números, acabei fechando, vou abrir de novo aqui o SofaScore e já trago para vocês. Enfim, deixa para falar dos números depois então, já que eu sem querer, aquelas coisas que acontecem, né? Acabei fechando aqui o SofaScore sem querer, mas já estou abrindo ele aqui novamente. Então, pessoal, vamos seguindo aqui no jogo. Depois o Neto Moura cobrou uma falta aos 5. Assim, vou falando aqui o passo a passo do jogo. Aí, aos 14, teve uma falta do Camutanga para cima do Daniel Júnior, uma falta muito pesada. Eu acho que acho não, né? Até de acordo com os números aqui, o Náutico, salvo engano, fez uma falta a mais do que o Cruzeiro no jogo, mas as faltas que o Náutico acabou cometendo foram mais pesadas. Pronto, agora consegui já chegar aqui. É isso mesmo. O Náutico fez 16 faltas, ou melhor, o Cruzeiro fez uma falta a mais até do que o Náutico, contra 15 do Náutico. Então foram 16 faltas cometidas pelo Cruzeiro. Só que as faltas do Náutico, especialmente essa falta aqui, até se o Voaden, né? O Voaden que é ídolo da torcida do Náutico, por um episódio acontecido em uma partida em 2019 entre Náutico e Paysandu, valia o acesso para a Série B, enfim. Foi amarelado o Camutanga e uma falta que, se houvesse acontecido talvez o cartão vermelho, entendo que não seria de exagero, né? Às vezes as pessoas entendem que tem que acertar em cheio para configurar a expulsão. A verdade é que nessa falta, se a perna do Daniel Júnior fica presa, ele poderia ter corrido um sério risco de ter uma lesão bem, bem grave. Aos 19 minutos, o zagueiro Oliveira é amarelado, uma confusão ali com o Jean Carlos, que é bom jogador, mas precisa de colocar a cabeça no lugar, né? Aquele rapaz. Recentemente teve aquele episódio lamentável com a árbitra, né? da partida. Então, ele é meio esquentadinho, tem condições, mas ele precisa de dar uma mudada na mentalidade dele para conseguir ter um êxito na carreira e ser menos falado, para que seja falado a respeito mais do seu futebol, né? Do que das suas atitudes intempestivas dentro de campo. O Daniel Júnior cobra uma falta aos 23. O Daniel Júnior, depois aos 25, entra pela zaga e o lance que é até validado, o Cruzeiro acaba quase marcando. O Eduardo Brock tem uma oportunidade de cabecear no escanteio aos 28. O Jean Carlos, aí uma grande intervenção do Rafael Cabral. Aos 30, Jean Carlos, que é bom jogador, repito, faz uma boa jogada do lado esquerdo e dá essa bola para o meio da área. O Amarildo chega numa condição, só que ele tem que finalizar muito rápido, porque o Rafael Cabral sai em cima dele. É uma grande defesa do Rafael Cabral, uma defesa, olha, de um nível muito complicado. Apareceu muito bem o goleiro do Cruzeiro. O Fernando Canezinho tem uma chance aos 36 e aos 38, pessoal, acontece o gol do Cruzeiro, do William Oliveira. Só para falar um pouco, ficou faltando, eu pulei essa parte, me chamou a atenção ontem, o Cruzeiro entrou com os 3 zagueiros, pelo menos da forma que eu vi, tá, pessoal? Aqui não estou falando a verdade absoluta, não, estou falando da forma que eu, Thiago Valu, enxerguei. O Cruzeiro entrou com os 3 zagueiros, com o Oliveira, com o Zé Ivaldo, Oliveira e Brock, que é essa a ordem, né? O Oliveira fica mais... O Zé Ivaldo, fica mais do lado direito. O Oliveira, digamos, é o líbero, né? O da sobra.
e o Brock fica do lado esquerdo. Tudo bem. Só que no meio-campo, o Cruzeiro começou jogando, repito, de acordo com o que eu notei, você pode discordar ou concordar, aí não tem nenhum tipo de problema com isso. Eram três, e aí vinha o William Oliveira mais à frente, né? Depois do William Oliveira vinha uma linha de 4 jogadores, aí o Marcelinho do lado direito, o Neto Moura do lado direito também, mais pelo lado de dentro, o Fernando Canezin pelo lado de dentro, mais à esquerda, o Rafael Santos mais à esquerda, obviamente, e do lado esquerdo de ataque, o Daniel Júnior e também o Rafa Silva. Então o Cruzeiro, na verdade, em alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, se desenhou num 3-1-4-2. Conta desse aspecto, pelo menos que eu pude notar. E a gente vai falar, isso aí, de vez em quando, acontecia o seguinte, o William Oliveira se juntava e o Daniel Júnior também recuava o meio campo, o Cruzeiro virava até um 3-6-1, na verdade. Né? O William Oliveira ele se juntava a esses 4, o Daniel Júnior atrasava e ficava circulando bastante e tentando achar o Rafa Silva. Bom, quando acontece esse gol, então, os 38, a jogada do gol, pessoal, eu até usei, não vou usar, eu pausei aqui a imagem, porque é mais um trabalho do time do Paulo Pessolano. No momento, você, se não fez, faça esse exercício, se tiver a curiosidade, né? No momento da retomada de bola do Cruzeiro nesse gol, tem exatamente 8 jogadores do Cruzeiro no campo do Náutico. 8 jogadores. E o Náutico está com os 10 atletas de linha no seu campo. E mesmo assim não consegue realizar a saída. O Daniel Júnior dá um combate. O William Oliveira toma essa bola, toca no Rafa Silva, que toca rápido no Canezin, e o Canezin dá de primeira. Quando o Canezin ele dá esse passe de primeira, ele vende toda a defensiva do Náutico. Ainda alguém sai levantando a mão, pedindo impedimento, mas ele quebra todo o sistema defensivo. E aí acho o William Oliveira que com muita qualidade, com muita categoria, acaba encobrindo o goleiro com a perna esquerda, joga por cima do goleiro do Náutico, Lucas Perry. E curioso que na última semana, antes da partida contra o Remo, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta na coletiva para o William Oliveira. E eu falei assim, olha, William Oliveira, o Giovani Jesus já fez gol, o Eduardo Brock já fez gol, o Bidu já fez gol, o Rafael Santos já fez gol na temporada. Aí ele começou a rir, e aí ele sabia qual a pergunta. Eu falei, você pensa em marcar o gol? E na oportunidade eu falei, no jogo contra o Remo, né? Ele falou, não, eu penso, claro, todo jogador quer marcar gol. Exaltei ainda que o ofício principal do William Oliveira não é marcar gols, é ajudar muito na marcação e fazer o time jogar também. Ele falou, não, esse gol vai sair na hora certa. Quer dizer, na temporada o gol dele saiu e foi o gol que levou o Cruzeiro momentaneamente à liderança da Série B 2022, um belo gol do William Oliveira. Desta forma, então, termina a primeira etapa, né? E o Cruzeiro, vamos agora já passando aqui para a segunda etapa, logo no início, o Zé Ivaldo é amarelado. E no segundo tempo, né, pessoal, o Cruzeiro acaba cedendo mais campo para o Náutico, e aí eu acho que o aspecto físico pesou, e tem um adversário, né? Você tem que levar em consideração, às vezes, quando a equipe... Não, eu acho que nenhuma equipe está deixando o adversário jogar. Eu acho que isso não acontece. Isso acontece... Ninguém quer deixar o adversário jogar. Isso acontece, primeiro, por 2 motivos. O primeiro, você não consegue imprimir o ritmo, a intensidade que você imprimiu em uma das etapas.
seja no caso do Cruzeiro na segunda etapa ontem. O Cruzeiro não conseguiu imprimir o ritmo que imprimiu na primeira etapa. Em segundo, além disso, tem um adversário reagindo, jogando em casa, precisando de buscar um empate, precisando de dar uma satisfação para o seu torcedor. Então eu não acho que acontece no futebol, estão deixando o time deles gostar do jogo. Não, eu acho que são uma série de circunstâncias. E logo aos 11 minutos, o Rômulo entra no lugar do Zé Ivaldo e o Giovani entra no lugar do Marcelinho. Mas, na verdade, acho que pode ser a questão do cansaço. O Zé Ivaldo acaba saindo porque tinha amarelo. O Giovani Jesus, que já atuou nesta temporada em todas as posições na linha defensiva, ele já atuou como lateral direito, como zagueiro do lado direito, como zagueiro do lado esquerdo e até como lateral esquerdo. Pouco tempo, mas atuou na partida contra o Tombense, no Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro vence por 3-0. E então acontece essas substituições, além do William Oliveira, que vai embora por conta do Adriano. Vejamos, né? O William Oliveira, ele tem uma batida, ele realiza um chute, acontece até um escanteio, e é o famoso que a gente costuma falar, né? Ele chuta um prego, o jogador do Náutico, perdão, coloca um prego ali, ele acaba chutando a bola e chutando um pouco a sola também. Vamos torcer para que não tenha sido nada demais, mas até onde consegui informação, o jogador parece que foi só aquela questão do impacto mesmo. E o Adriano entra aqui. Então, para vocês verem, né, pessoal? Logo aos 11 minutos, o Paulo Pessolano já mexe 3 vezes. Coloca o Rômulo, coloca o Giovani Jesus e coloca também o Adriano. O Neto Moura realiza um chute aos 12. Aí o Cruzeiro tem um chute, uma cobrança de falta do Jean Carlos, né? A bola dá uma quicada na frente do... Isso aqui ficou faltando, se for os 3 minutos, tá? A bola quica na frente ali do Rafael Cabral, ela meio que bate no ombro, né? E sobe. Uma defesa estranha, mas que ele conseguiu realizar ali, uma bola que veio traiçoeira, né? Quicou no gramado, enfim, muito perigosa. E o Náutico tem um domínio territorial, mas não consegue ameaçar, né? Criar, fica mais com a bola no segundo tempo. Deixa eu só conferir se ficou mesmo. O Náutico teve 53% de posse de bola contra 47% do Cruzeiro. No primeiro tempo, o Cruzeiro esmaga com relação à posse de bola, né? O Cruzeiro tem 62% de posse de bola no primeiro tempo. Então, o Náutico segue tentando, o Cruzeiro dá poucos espaços. Depois, aos 20 minutos, sai o Daniel Júnior e entra o Mitkov. E logo lá, aos 27, o Rafa Silva sai, bastante cansado, né? O Rafa Silva, aliás, né, no primeiro tempo, ficou faltando falar desse lance, ele quase faz um golaço. Logo após o lance que o William Oliveira faz o gol, o Canezinho acha outra bola. O Canezinho tem uma coisa muito boa de dar passes de primeira, que acabam, às vezes, quando conseguem passar pela linha defensiva do adversário, achando um jogador em uma posição muito boa para o arremate. E aí ele acha o Rafa Silva consegue dominar essa bola e faz uma batida extremamente perigosa que o Lucas Perry pulou por consideração, porque se ela vai no gol, meu amigo, era o 2-0 do Cruzeiro. Ficou faltando falar desse lance. E aí, pessoal, então, com essas mudanças, o Paulo Pessolano, ele mantém a estrutura ali com os 3 zagueiros, né? Fica o Giovani Jesus, o Oliveira e o Brock. Ele fica com o Rômulo na ala direita, fica com o Rafael Santos na ala esquerda. Rafael Santos, aliás, que, nossa, parece que ele terminou o jogo realmente esgotado. Aí ele fica com Adriano, fica com o Fernando Canezinho, com o Mitkov e também com o Neto Moura neste meio campo. Então, ele dá ali uma
recheada e deixa só o Luvanor na frente. Ele dá oxigênio, o Canezin é o jogador do meio campo quando fica nessa formação que tenta se aproximar mais do Luvanor, mas muitas jogadas acabam não acontecendo porque o Canezin também já foi se desgastando ali. Então, certo é que o Cruzeiro termina ali com o meio campo bem reforçado, sem abdicar da sua proposta, mas aí a essa altura, coisa que eu já falei aqui em outro momento no vídeo, pela questão do desgaste, pela questão do adversário, o Cruzeiro é empurrado para trás, mas consegue assim se safar muito bem das investidas do Náutico. E dessa forma, pessoal, então, termina a partida, né? Ainda teve uma última oportunidade, aos 50 minutos o Jean Carlos cobra uma falta e ela passa por cima, sob o gol do goleiro Rafael Cabral. Uma vitória muito significativa por todos esses aspectos que a gente já falou aqui no vídeo, a questão da maratona, a questão das mudanças que aconteceram. O Rafa Silva vai ser um cara que vai ajudar o Cruzeiro à medida que ele pegar mais ritmo. Eu notei, assim, aí a minha opinião, ele dominando, aparando algumas bolas que não são tão fáceis de serem aparadas jogando no gramado dos aflitos. E ele se mostrou assim com capacidade de dominar, de aparar algumas bolas, de circular. É um atacante de área, mas bastante móvel. No lance do gol mesmo, ele vem para receber bastante fora da área. Ele que passa a bola para o Fernando Canezin, que dá o passe de primeira para a infiltração do William Oliveira. Então eu fiquei com uma impressão bastante boa, lamentei quando esse jogador não teve mais fôlego, né, para seguir. Então, pessoal, o Cruzeiro chegou à sua 5ª vitória na Série B 2022, é a equipe que mais venceu na Série B até então. O Cruzeiro tem a 2ª melhor defesa do campeonato, apenas 3 gols sofridos ao lado de Vasco, Grêmio e Bahia. O Cruzeiro tem o 3º melhor ataque, 7 gols marcados, ao lado de Vila Nova e também do Londrina. E os números da temporada, né? Até viralizou esse tweet que após a partida eu coloquei lá no meu Twitter e está com quase 6.000 curtidas, né? Muito obrigado a todos aí. Coloquei lá o seguinte número: Cruzeiro 2021, 55 jogos, 18 vitórias. Cruzeiro 2022, 25 jogos e 17 vitórias. O Paulo Pessolano e o Cruzeiro já estão apenas a uma vitória de igualar o número de vitórias que a equipe teve em 2021. Significa que o Cruzeiro é espetacular 2022? Não. Mas significa que são números que não podem ser desprezados, mas que a gente tem que ter o devido cuidado quando a gente compara a números muito infrutíferos de 2021. Então, por conta dessa comparação, não quer dizer que o que está acontecendo não significa nada, mas também não quer dizer que o que está acontecendo não precisa de melhorar em nada, não é isso. Mas tem um trabalho muito sério fora do campo, dentro do campo, acontecendo. O Cruzeiro chegou à sua vitória de número 17. Cruzeiro que chegou ao seu 14º jogo sem sofrer gols em 25 jogos. E o Cruzeiro que teve uma defesa muito vazada. Vocês querem outro número interessante, pelo menos na minha opinião? O ano passado, em 55 jogos, o Cruzeiro marcou 59 gols. Ontem o Cruzeiro chegou a 43 gols marcados. Então o Cruzeiro já está se aproximando também, pouco a pouco, do número de gols marcados em toda a temporada 2021. É isso, pessoal. E só para fechar, mais outros aspectos. O Cruzeiro, ele não toma gol desde o dia 23/4. A última vez que o Cruzeiro tomou gol foi dia 23 de abril, na partida contra o Tombense, aquela penalidade. De bola rolando, o Cruzeiro tomou gol contra o Bahia, no dia 8 de abril, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ontem fechou-se a 7ª rodada.
É isso, pessoal. Então, são coisas que estão acontecendo e, claro, quando eu coloco isso aqui, são dados, não é para dar o significado. O Cruzeiro tem muito que melhorar, o Paulo Pessolano sabe, os jogadores sabem, uma boa parte da torcida sabe, eu diria que a grande parte da torcida sabe, mas não tem como ignorar o trabalho que tem sido feito pelo técnico Paulo Pessolano até aqui. E um trabalho muito bom. O Cruzeiro agradece agora, depois desses 3 jogos. O Cruzeiro que tem mais 2 jogos para fechar esse mês de maio. Joga agora contra o Sampaio Corrêa no próximo domingo, Mineirão, 11 horas. Mas antes disso, o Cruzeiro, hoje retornando do Recife, ficando de folga e folga também no dia de amanhã. Então, se reapresentando na quarta-feira. Um descanso merecido, tempo para o técnico Paulo Pessolano trabalhar. Provavelmente existe alguma chance do Leonardo Paes ser relacionado para essa partida contra o Sampaio Corrêa. Vejamos, ele já vai iniciar a transição nesta semana. E o Cruzeiro não perdeu nenhum jogador por cartão amarelo. Incrível, o Brock já pendurado há muitas rodadas com 2 amarelos, não tomou amarelo. E o Rafael Santos também era o outro jogador pendurado, não tomou amarelo. Então esses dois aí também estarão disponíveis para o Cruzeiro, que agradece a oportunidade de fazer algo que os times fazem muito pouco aqui no nosso país, que é treinar. O Cruzeiro vai ter como treinar esta semana, recuperar atletas e aí sim chegar bastante inteiro para a difícil partida diante do Sampaio Corrêa no Mineirão no próximo domingo, pessoal. Tá falado? Eu volto amanhã com mais Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Vem comigo, tô contigo. Abraço.